Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Provérbios, no capítulo 7, em versículo 1, que diz assim: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça dos meus conselhos. O que esse versículo quer nos dizer? Aqui fala para que a gente venha lembrar sempre o que Deus diz e os conselhos que Deus fala conosco, né? E na onde que Deus está dizendo esse conselho? Na palavra de Deus. A palavra dele é repleta de conselhos, principalmente provérbios, né, gente? Principalmente provérbios que são para nos aconselhar a tomar decisões certas, escolher o caminho sempre certo, que vai ter paz. Então a Bíblia ela é repleta de ensinamento. Ensinamento que nos leva para o caminho certo, que é o caminho de Jesus Cristo. E se você quer bom conselho, se você quer ser uma pessoa melhor, se tornar um ser humano mais amável, um ser humano mais gentil, um ser humano respeitoso, um ser humano que obedece a Deus, devemos ler a palavra. Então aqui fala para a gente lembrar. Por que é importante lembrar dos conselhos de Deus? Porque os conselhos de Deus são os melhores para a nossa vida. São o único que nos leva à salvação. São os únicos que nos traz bem e não maldade. Então, se a gente não busca o conselho de Deus, como é que a gente vai viver bem nessa terra? Como que a gente vai ver a glória de Deus? Como é que a gente vai ver Jesus Cristo? Como a gente vai ter a vida eterna se a gente não consegue ler a palavra, se a gente não consegue seguir os princípios de Deus? Ah, mas a gente não, nós mesmos sozinhos, é claro, a gente sozinho nós não conseguimos. Por quê? Porque nós somos falho e pecador. Por isso que entra Jesus. Por isso que Jesus teve que morrer em nosso lugar, porque ele é o quê? Ele nos dá o caminho para chegar até Deus, entendeu? Jesus ele fala para nós em Mateus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. É nele que você vai encontrar o caminho, a verdade sobre as coisas, tudo sobre esse mundo, sobre tudo do mundo espiritual, sobre o mal, sobre o bem. O caminho, a verdade e a vida. E a vida fala que ele nos dá a vida, mas é a vida eterna. Foi por isso que ele morreu por nós. Por isso que ele ressuscitou. Porque ele, em breve ele vai voltar. Nós devemos entender uma coisa. Se a gente não segue os conselhos de Deus e não lembra desses conselhos, infelizmente, a gente vai se perder nesse mundo. Infelizmente, a gente vai viver uma vida de pecado. Infelizmente, a gente vai ser enganado pelo inimigo e vai perder a salvação. Devemos abrir os nossos olhos, conversar com Deus todos os dias. Não somente, gente, quando estiver passando dificuldade, mas todos os dias da nossa vida. Orar, pedir entendimento, sabedoria e mais vontade de estar na presença do Senhor, né? Então, se a gente pedir isso a Deus, com certeza Deus ele vai nos ensinar o caminho certo. Porque a gente está seguindo os princípios da Bíblia. Então, Deus ele vai estar sempre conosco e vai nos auxiliar a cada passo que a gente der, com a permissão de Deus. Então, se vocês hoje querem ter uma vida boa, eu falo uma vida boa espiritualmente, gente, tá? Busca Deus. Busca Deus. Porque só de você ter uma vida boa espiritualmente, sua vida profissional, sua vida familiar, vai se tornar boa, tá? Porque Deus, ele é o alicerce da nossa vida. Ele precisa ser o centro da nossa vida para que tudo venha bem. Venha acontecer conforme a vontade de Deus. É claro que a gente vai passar por tribulações com muitas coisas, dificuldades, mas no final sempre a gente vai vencer. Por quê? Porque a gente está do lado do vencedor, que é Deus. Devemos entender uma coisa: se a gente não busca Deus todos os dias na nossa vida, é porque realmente a gente não quer ter Jesus na nossa vida e não quer ter a vida eterna com Jesus. Então devemos abrir nossos olhos espirituais para que o inimigo não venha nos tampar. Porque ele quer ter por nossos olhos espirituais para que a gente venha viver nessa ilusão desse mundo aqui, que tudo é permitido, né? Então, pense antes de pecar. Pense antes de agir. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre dos conselhos de Deus que estão na palavra. Se você não leu a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Se dedique mais a Deus. Porque eu te digo uma coisa. Não é perder tempo. Você não vai perder tempo lendo a palavra. Você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo com Deus. Você vai ter mais paciência. Você vai ter mais atenção nas coisas que acontecem nesse mundo aqui. Não vai ver na ilusão que tudo tá tranquilo, que tudo tá normal, porque não tá. Só quem tá vendados pelo inimigo que acha que o mundo tá normal, mas não tá. Então devemos aproximar do Senhor quanto é tempo, porque quando a porta da graça se fechar, infelizmente não tem como mais passar.
A hora é agora de se aproximar do Senhor, dedicar sua vida ao Senhor fielmente, porque é isso que Deus, Ele nos chama para isso, para servir a Jesus Cristo, para nos dedicar a Jesus Cristo, porque Jesus, Ele nos dedicou a vida. Ele morreu em nosso lugar. Ele só veio para morrer em nosso lugar. Até quando vocês vão normalizar o que Jesus fez. Porque eu digo isso, normalizar? Porque muitas pessoas normalizam a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, e não buscam. Normalizam aquele ato que Jesus fez, que foi um ato... eu não tenho nem palavra para descrever, porque é algo tão forte, sabe? Foi algo assim, tanto horrível como fantástico, vamos dizer assim. Porque foi tanto a dor de Jesus ali naquele momento. Jesus, ele sofreu para estar ali. Porque ele sofreu, porque ele veio em forma humana. Então ele sofreu dor, ele sofreu humilhações. E vocês pensar que aquilo foi normal, se aquilo não fosse normal para você, vocês estariam hoje no caminho do Senhor. Entendesse que aquilo que Jesus fez foi por amor a nós. Então muitos normalizam a morte de Jesus, o que Jesus fez ali, morreu em nosso lugar. Muitos normalizam, por isso que vive a sua vida em pecado agora. Tá? Então busca a Deus, lembre-se da palavra, lembre-se dos conselhos de Deus, porque se você esquecer, infelizmente, você vai esquecer de buscar a salvação, vai esquecer do caminho de Deus. Então devemos sempre lembrar dos conselhos de Deus, porque eles são os melhores para a nossa vida. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, nos conduz para a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, sempre lembrar dos teus conselhos. Que o Senhor venha nos ajudar a obedecer a tua palavra, Senhor. Para que a gente venha nunca negar a Jesus Cristo. E que a gente venha renunciar a nossa vontade, se canais para ver a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.